Estamos de volta com o Jornal da Costa Norte e aqui ao nosso lado nós temos o prazer em receber o nosso colega jornalista e também superintendente de comunicação da Prefeitura de Parnaíba, o Bernardo Silva. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, é um prazer nosso estar aqui com vocês. Bernardo, vamos começar falando sobre esse papel da imprensa. Hoje nós estamos vivendo um período de uma franca deturpação das notícias, uma deturpação essa que traz, inclusive, grandes consequências graves à sociedade, que tem se alimentado nesses últimos anos, principalmente por fake news. Nesse ponto, o jornalismo oficial, ele tem um papel importantíssimo que é combater essas notícias falsas. Mas também, por outro lado, a imprensa, ela tem sido levianamente ofendida, quando vê a notícia como um posicionamento ideológico e não como um serviço de comunicar. Que leitura que você tem feito nesses últimos tempos sobre essa situação do papel da imprensa em relação a esse confronto ou conflito com as fake news e as leviandades que são feitas também aos trabalhadores da comunicação? Pois é, nos dias de hoje eu acho assim que a gente está tendo um trabalho muito maior de se impor como comunicador, porque a gente tem que ter credibilidade para poder ser aceito e ser acreditado. As pessoas nivelam todo mundo por baixo, né? Você vê que de repente é lançada no Facebook ou em qualquer outra rede social uma informação que é fake news e daqui que você vai desmentir já foi feito um estrago naquela notícia falsa que foi veiculada. Então é muito preocupante para a gente que trabalha a comunicação, que trabalha a informação, porque as fake news, elas surgem muito mais rápido do que os desmentidos, tá entendendo? E para você tentar limpar a barra de uma pessoa que foi suja por uma notícia falsa, é muito difícil. Então, para nós profissionais, é preocupante, nos faz ter mais responsabilidade sobre aquilo que estamos dizendo, para que nós sejamos acreditados. Por exemplo, como é que eu vou desmentir uma fake news se eu não tenho credibilidade alguma perante o meu eleitor, perante o meu telespectador, enfim. Eu tenho que ter um carimbo de aceitação, né? Eu vou dar uma informação verídica, eu assino meu nome e aquilo ali já passa um atestado de certeza de que aquilo é verdade. Então, nós somos nivelados por baixo, mas a gente tem que ter a respeitabilidade e a condição intelectual de nos impormos no ponto de quando a gente disser quem deu a notícia foi fulano de tal, foi o órgão de notícia tal, isso aí não é verdadeiro, não tem como confundir com fake news. Mas é muito preocupante, a gente tem que estar atento, porque quando a mentira sai, né, ela corre rápido, feito rastilho de pólvora. Para você desmentir aquilo, o estrago está muito grande. Então você tem que estar atento para evitar o efeito dessa fake news. Você tem que estar paralelo à notícia falsa para vir com a verdadeira realidade. Do contrário, não adianta você querer desmentir que o problema está causado. É que quando a notícia chega para o jornalista que realmente tem a preocupação com a notícia, ele vai verificar se é um fato. Tem que checar, né? Em primeiro lugar, você tem que se aprender isso na faculdade. Toda e qualquer informação que te chega, tu tem que checar. Tu tem que apurar se é realmente verídico, confirmar com a fonte, enfim, você não pode ouvir dizer e sair soltando. Aqui em Parnaíba, por exemplo, tem blog que ouve dizer na praça tal coisa e já bota lá como informação verdadeira, tá? Porque não há responsabilidade do comunicador. E o comunicador tem que ter a responsabilidade de checar a sua fonte, né? Admitamos que o Helder me liga dizendo a informação X. Mesmo assim, sabendo que ele é um cara de credibilidade, eu vou ter que checar para saber se realmente eu posso soltar aquilo para que eu não seja na frente desmentido. Em Teresina, né, falando dos colegas, eles trabalham muito com a questão do ouvir dizer, né? Fulano de tal me disse que não sei o quê, uma fonte me disse, aí depois vem o desmentido. Um exemplo aqui do Mão Santa com o Zé Filho. Assim que acabou a eleição, disseram que o Zé Filho ia pedir a sala lá onde é o gabinete do prefeito.
E eu trabalho do lado do prefeito, nunca houve essa informação. Tenho acesso ao Zé Filho, digo, o que está vendo? O cara dizendo 24 horas que tinha uma fonte dentro da FIEP que afirmava que o Zé Filho ia expulsar o Monsanto da FIEP. Aí eu encontro os dois um dia, eu fui ao Zé Filho, entrevistei e disse, rapaz, isso nunca passou pela minha cabeça, isso nunca comentei com ninguém. O que eu pedi foi para assinar um documento formalizando esse contrato, mas o Monsanto fica aqui até o final do meu mandato. Aí eu joguei no meu blog. Aí imediatamente as pessoas lá em Teresina já deram a informação verdadeira que eu passei, mas não botaram a fonte. Deram como se fosse deles a informação. Inclusive a foto era minha. E, quer dizer, eu tenho essa responsabilidade de checar, de ver, porque qualquer outro saiu em Teresina, eu vou copiar aqui. Como se lá eles fossem melhor do que nós, né? Eles fossem mais verdadeiros do que nós. A faculdade que eles frequentaram, a gente frequentou. O ensinamento é o mesmo, né? Então não tem essa de Teresina citou Parnaíba, eu vou copiar no meu blog. Isso não existe. Bernardo, e com relação ao trabalho, que a gente sabe que o comunicador, o jornalista, ele tem um leque de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Como é que você vê a questão de preconceito, né? O jornalista, ele também faz assessoria de comunicação, né? Trabalha institucionalmente, como por exemplo para o governo. Existe preconceito, sofre algum tipo de retaliação, as pessoas olham de forma diferente? Existe. Por exemplo, eu trabalhei já com vários prefeitos, inclusive com o Zé Filho, Paulo Eudes, Zé Hamilton, só não trabalhei com o Florentino, mas de certa forma a gente tinha uma aproximação muito grande. E nunca me disseram que eu sou babão. De repente eu estou com mão santa, aí neguinho, o Bernardo Silva é um babão. Como se assessorar um prefeito fosse um demérito, né? Fosse um pecado. E é um trabalho como outro qualquer, né? Eu estou lá até o dia em que eu quiser, eu não estou obrigado a estar lá, tá entendendo? Eu tenho uma profissão, sou professor, né? Eu não vivo só do jornalismo. Se bem que eu sempre casei o magistério com o jornalismo, eu comecei jornalismo mais cedo, 2 anos depois eu fui para o magistério. Mas eles rotulam você, né? A partir do político que você assessora, você é rotulado. Agora, todo mundo em Teresina, que trabalha no meio de comunicação, faz assessoria a políticos, né? A governos, a deputados, a Assembleia, e isso é o fato mais normal do mundo, em Parnaíba não é. Lá o cara está hoje na TV Cidade Verde, amanhã está na TV Clube, depois está na TV Antena 10, é normal. Aqui eu estou na rádio do Mão Santa, vou para a rádio do Silva, é um bafafá, eu me vendi. Quer dizer, o que está acontecendo? Por que isso em Parnaíba? É uma coisa preconceituosa. Vamos ver a questão da faculdade. Outro dia me ligaram que eu botar aqui um curso de comunicação à distância. Eu disse, não tem clientela, porque a Nassau tentou e parece que conseguiu 6 pessoas. E você vai a um evento na Câmara Municipal, tem 30, 40 jornalistas. O cara bota uma máquina fotográfica do lado, faz uma foto e diz que é jornalista. Na verdade é um comunicador, né? Mas não quer estudar. Eu acho que todo mundo, atividade jornalística é uma atividade intelectual, você tem que estudar, se aprofundar. E é um estudo diário. Você tem que ler, se aperfeiçoar, se atualizar. E as pessoas aqui não fazem assim. Mas apontam o dedo para você. Quando você quer fazer um trabalho sério, quando você faz uma assessoria a um político X ou a um político Y, é complicado, né? É uma profissão complicada. Árdua, um campo minado, é um né? campo E sempre minado. muito perigoso, né? Exatamente. Bernardo, você falou aí da assessoria, a Carol já puxou o assunto com você, e é lógico que a gente abordou também na escalada do programa que a gente ia tratar também de alguns assuntos da sua assessoria em relação ao governo. O prefeito Monsanto esteve em Brasília, né, no final do mês de fevereiro e pousou junto com alguns ministros e também parlamentares
as bases do governo municipal, elas nutriram uma grande expectativa pelo apoio à campanha do presidente Jair Bolsonaro, que o prefeito Mão Santa fez aqui na cidade de Parnaíba. O que existe de concreto já nessa relação? O que o prefeito já conseguiu de concreto para Parnaíba, até mesmo diante dessa última viagem que ele fez a Brasília? Olha, o prefeito hoje, ele mantém grandes contatos ainda por conta do período que ele foi senador da República. Ele tem portas abertas em Brasília, diversos canais à disposição dele por conta desse período. Agora, no novo governo, ele esteve realmente com alguns ministros, como o ministro da Saúde, convidou o ministro para vir a Parnaíba inaugurar aquela estrutura da UPA, que tem 60% ocupada, ele vai concluir com colocar lá o Centro de Especialidade em Saúde, e o ministro deve vir, como deve vir o ministro do Esporte, para inaugurar um centro de iniciação esportiva que tem lá para o Dom Rufino. De concreto, ele disse que conseguiu 70 milhões para o tabuleiro litorâneo, para vir esse ano, e 70 milhões para o ano que vem. Com isso, concluirá a segunda etapa e o projeto em si, 100%. E também ele esteve vendo a questão daquele dinheiro prometido pelo Temer, 18 milhões para fazer uma ponte. E o dinheiro tinha desaparecido, né? Mas o ministro Canuto, que é desenvolvimento regional, parece que substitui o Ministério das Cidades, qualquer coisa assim, disse, não, a palavra do presidente é a palavra de presidente. Nós vamos reaver esse recurso e garantiu que os 18 milhões da ponte prometido pelo Temer quando esteve aqui sairão, né? Então, de concreto, tem 140 milhões para os tabuleiros, que eu acho que, de fato, se o Mão Santa concluir esses tabuleiros, é um ganho político fantástico, porque era uma obra que estava há 11 anos parada, um presente que o Sarney deu para o Dr. João Silva, lembra do CNPAI, a Embrapa, todo esse complexo, foi o tempo que o Sarney era presidente, e passou-se aí um período de governos do PT, todo mundo aliado e todo mundo não conseguiu nada. Se o Mão Santa conseguir concluir essa obra, eu acho que o ganho político é muito grande e é histórico para Parnaíba a conclusão desse projeto, que é enfim, vai transformar a Parnaíba também num celeiro de alimentos, né? Ele disse que Parnaíba seria uma segunda, lá de Campinas, uma segunda Petrolina, né? Por conta do que se pode produzir, do que já se está produzindo lá no Dital. Então, existem outras promessas de recursos, mas eu não gosto de anunciar promessas e promessas, porque tem político que vai a Brasília e quando volta diz que vão chegar milhões e milhões e não chegam coisa nenhuma. Então, eu acho que o mais concreto que deve ser dito é isso, de ganho realmente de recurso assegurado, a questão dos tabuleiros que está em primeiro lugar, e a questão dessa ponte que também tem essa sinalização positiva do ministro Canuto, que é do desenvolvimento regional. Existem outros projetos, né? A gente sabe que a prefeitura ela tem várias secretarias e as várias secretarias têm os seus projetos específicos. Tem algum outro projeto que seja de relevância para a cidade em termos de conquistas? Olha, existem vários projetos em andamento, inclusive projetos para a Pedra do Sal, né? Tem essa orla aí do governo do estado, que está sendo trabalhado com esse recurso da emenda do deputado Flávio Nogueira, que ninguém sabe para onde vai, se vai realmente acontecer. Então, enquanto o estado não concluir essa obra, o município não pode entrar e fazer um outro trabalho, que seria a construção de barracas padronizadas para aqueles barraqueiros, porque a Pedra do Sal, não obstante ser a nossa única praia, é uma das principais do Piauí, ela parece uma favela. Você pega no meio de semana um colega seu que chega de fora, quer conhecer Pedra do Sal, você vai lá, não tem onde almoçar, você não pode tomar uma cerveja gelada, que a cerveja está quente, eles só programam para o final de semana, tá? Então, eu não entendo por que a Pedra do Sal continua ainda nesse miserê, né? Porque não tem investimento de ponta. Então, foi um dos primeiros projetos que o Mão Santa levou para Brasília, foi a questão da Pedra do Sal. Tem também agora mesmo a Codevasf,
conseguir o recurso para a construção de poços na zona rural, né? Porque a questão de água na zona rural é um problema seríssimo, sempre houve em Parnaíba e nunca ninguém ligou para isso. Então os poços que existiam hoje foi provado que a água não é mais aconselhada para o consumo humano, por estarem salobra, alguns com coliformes fecais, e é difícil o pessoal ter acesso à água, mas a Codevasf já mandou esse recurso e já estão trabalhando esses 16 poços aqui na zona rural. Então nós estamos o quê? Com 3 meses de governo Temer, e a sinalização que nós estamos tendo é a mais positiva possível, de que possamos ter recursos para construirmos obras importantes em Parnaíba. Aí você me perguntaria, e aquele gargalo da piscinão? Aquele piscinão também é uma coisa preocupante, que as obras de inverno para inverno se faz atenuantes, se faz paliativos. Quando é que vai se fazer uma grande obra para terminar, para concluir aquele problema, para acabar com o problema? Ninguém tem ideia, porque o recurso já veio no governo Zé Hamilton e ninguém sabe para onde foi esse recurso, tá? Aí eu queria colocar o seguinte: por que que esses políticos que têm voto em Parnaíba, ali é uma obra para milhões, o município não tem dinheiro para fazer aquela obra, por que que eles não se reúnem, conseguem emendas parlamentares, conseguem levar um grande projeto para lá e conseguir com o prefeito, todo mundo junto, pela Parnaíba, fazer um trabalho para resolver aquele problema da piscinal, né? Então tem problemas em Parnaíba que está passando de governo para governo, estão caducando, estão ficando crônicos e não se resolve. Por quê? Pela falta dessa união, né? Eu não gosto da Parnaíba? Gosto. Então não me interessa a desavença que eu tenho com fulano e tal, com a política dele. Vem cá, onde é que eu posso lhe ajudar? Vamos nos juntar, vamos buscar recursos para fazer. Não pensa no todo, não né? Não pode ficar esse povo lá, cada chuva, com a mala na cabeça, sem poder dormir, com água entrando dentro de casa. E o que pode ser feito, nós estamos fazendo. É o paliativo de tirar a água o mais breve possível, né? E você sabe também que é difícil trabalhar com pessoas. O próprio Major Rivelli disse que tem locais de alagamento, que eles vão buscar a criatura para tirar daquela casa que está alagada e a criatura não quer sair. Em relação a esses gargalos aí, como você mesmo comentou, uma das coisas que é bastante constante aqui e de solicitação, né, pelas nossas redes do WhatsApp, em relação à questão de calçamento. E a gente entende que a população realmente sofre muito nesse período de inverno, né? Muitas ruas ainda da cidade de Parnaíba não foram calçadas. Isso é um prejuízo para a saúde, né, da própria população. É sempre um fator muito recorrente e às vezes as pessoas fazem do canal até uma porta de comunicação, às vezes, com o prefeito. Pede para o prefeito Monçanda fazer o calçamento tal. Em relação a essa urbanização da cidade, esse calçamento, né, essas obras de calçamento, como é que está o ordenamento disso? Bom, a doutora Maria das Graças é que teria essa informação com mais detalhes. Inclusive ela está viajando já há algum tempo, chegou parece que ontem. Existe um organograma, mas eu não sei exatamente que ruas vão ser tocadas e que ruas vão ser trabalhadas mais urgentemente. Mas veja bem, Parnaíba é uma cidade hoje imensa, que ela inchou, né? Cresceu e o município não tem como acompanhar esse crescimento respondendo com as obras que a população exige. Você vê que a Parnaíba hoje é uma cidade iluminada, bem iluminada, mas eu ouço no meio de comunicação as reclamações pela iluminação direto, o pessoal pedindo iluminação porque quebrou a lâmpada aqui, queimou outra lá e tal, mesma coisa calçamento. Os governos passados fizeram, todos fazem muitos calçamentos, mas nunca realmente responde, são os calçamentos que a população gostaria que fizesse. Por quê? Porque a cidade está crescendo permanentemente e o governo não tem recurso para permanentemente acompanhar esse crescimento, movimentando as ruas, fazendo o que deve ser feito pelo bem da população. A cidade está muito grande e o recurso que a prefeitura possui é muito pequeno.
Bernardo, em conversas mesmo com você, né, passando aqui das políticas de governo para as políticas partidárias. A gente já tentou contato algumas vezes com o prefeito Monsanto. Você mesmo disse que quando se trata de política, ele já tem respondido que para eles 4 anos basta. Mas ele tem direito aí a uma reeleição agora, não é, para a eleição de 2020. Quando vários partidos, vários nomes já se colocaram como pré-candidatos a essa eleição de 2020. O que o prefeito Monsanto tem pensado sobre isso? O que ele retransmite sobre essas questões? Até mesmo porque ele ainda encontra-se sem partido, não é? Mas com certeza muitos partidos já devem tê-lo paquerado, até porque ele tem direito aí a essa sucessão natural, não é, dos fatos. O que o prefeito Monsanto tem repassado sobre isso? Olha, ele me disse que é contra a reeleição, não é? Aí eu disse, mas você foi reeleito governador. Eu disse, não, é da lei, que eu tenho esse direito de pleitear uma reeleição, e eu não iria entregar o governo do estado para o pessoal que eu tirei do poder. Era a República dos Bacuraus, era a oligarquia dos Freitas de Portela, né? Que quando Monsanto foi eleito, tem aquela célebre frase do Firmino Filho, a oligarquia nunca mais. Então ele disse, se eu não fosse candidato à reeleição, eu estaria abrindo mão para o meu inimigo assumir. Então ele disse que 4 anos está de bom tamanho, mas também não iria abrir mão para um que ele destronou poder voltar. É da lei, e se é da lei e é permitido, ele não disse que dessa água não beberei. Agora, em relação a nomes, né, hoje a gente sabe que já é uma coisa pública. O não relacionamento tão, né, próximo do vice-prefeito Samarone hoje com o prefeito Monsanto, pelo menos em relação a uma nova composição para uma chapa para 2020. Quem são esses nomes que são possíveis para a composição com o prefeito Monsanto para o ano de 2020? Cada evento que ele vai, ele lança até pessoas como prefeito. Ele olha para a vereadora Neta, esse aqui é uma boa candidata à minha sucessão. Olha para o Carlos João Pessoa, é um bom candidato. Então, ele entende que nesse momento, deflagrada essa sucessão 2020, é muito cedo. Tem tanta coisa a ser pensada, a ser trabalhada, não é? A ordem do dia não é a eleição 2020. A população não quer saber quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice. Se você puser contar no dedo aí, você conta já uns 10 candidatos à sucessão do Monsanto, né? E que termina no final afunilando e fica 2, 3. E são as mesmas caras. O que tem de novidade para apresentar em 2020? Por que você acha, então, que começou a se falar tão cedo em relação a essa sucessão? Eu acho que a imprensa é culpada, né? A imprensa é culpada, ela antecipa os fatos. Por exemplo, o Zé Hamilton veio aqui na televisão antes da eleição de 2018, se lançar candidato a prefeito. Pode vir Monsanto e Gracinha que eu passo por cima de todo mundo. Quer dizer, por que não discute os problemas da Parnaíba? Ele hoje é suplente de um senador da República, um homem que é importante lá na comissão de orçamento, porque foi prefeito 12 anos, sabe mais do que ninguém os problemas da cidade. O que se está fazendo para resolver isso? Eu falei da questão da água, não é? Na zona rural. No começo do governo do Monsanto, nós trouxemos aqui o Henrique Pires, que era o presidente da FUNASA. Conseguimos levar água potável para algumas regiões aqui da zona rural. Aí veio o governador Wellington Dias, resolveu algumas situações também no Olho d'Água, no 16 para lá. Mas antigamente não se falava em água para a zona rural. E é um problema, a água é absolutamente necessária para todo mundo. E por que não está na ordem do dia dos candidatos a prefeito? Por que só visita a zona rural na eleição? Né? Lá existem pessoas que vivem como nós, respiram como nós, bebem como nós, têm a mesma necessidade que nós temos. Mas zona rural é zona rural, ninguém liga. Ônibus para a zona rural é um problema sério. Então, eu acho que essa sucessão está muito antecipada.
este ano é ano de trabalho, a eleição é no ano que vem, tá? Eu me nego a levar a sério algum prognóstico de eleição para 2020, porque é uma discussão extemporânea que não constrói nada, né? É melhor você estar criticando o prefeito para fazer isso e aquilo, do que você estar dizendo, ele vai sair, quem vai entrar é fulano e tal, falta só não sei quanto tempo, um ano e não sei quanto. Isso é idiotice, né? A discussão tem que ser outra, a ordem do dia tem que ser outra. Sucessão 2020 é em 2020. Muito bem. Bernardo, muito obrigada pela presença aqui conosco, volte sempre. Obrigado, às ordens.